Bom dia, igreja. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Feliz de estar aqui para estudarmos mais um pouco a palavra de Deus. Espero que vocês estejam apreciando essa minissérie aí sobre a família. Já vimos aí as verdades básicas do casamento e hoje a gente quer entrar num assunto especificamente dos papéis do marido. Quero orar neste momento para pedir a direção do Santo Espírito para a gente iniciar o nosso estudo, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Então oremos. Amado Deus, obrigado mais uma vez pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, por nos direcionar, nos guiar. Nós rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento e que todos que estejam acompanhando venham a fazer a reflexão a respeito dos seus papéis no relacionamento conjugal, hoje especificamente falando dos homens, dos maridos, Pai. Nós agradecemos pela Tua santa direção e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como eu já disse, hoje nós vamos iniciar com os papéis do marido, como está mostrando aí no slide, e na semana que vem a ideia é a gente complementar falando dos papéis da mulher, da esposa. Nós vamos verificar como que, à luz de todas as verdades que nós já vimos até agora, como é importante a gente refletir sobre esse assunto, sobre esse tema. A gente pode realmente fazer verdadeiras mudanças nas nossas vidas, melhorar os nossos relacionamentos, na medida que a gente entende a vontade de Deus para as nossas vidas e até mesmo faz a reflexão a respeito de como nós devemos agir dentro dos nossos lares. É comum nós entrarmos nos casamentos, nos relacionamentos, sem ter uma noção e sem saber de verdade o que Deus pensa e o que Deus quer do nosso papel dentro do casamento. Falo por mim mesmo, me casei, quando me casei tinha 28 anos e não tinha a menor ideia de que era a vontade de Deus, a vontade bíblica para o homem dentro do casamento. Porque a maneira que a sociedade nos ensina, a maneira que o mundo ensina, não é a maneira de Deus. E a gente não pensa nessas coisas. Eu falo isso porque eu me casei ainda incrédulo. Eu me converti depois do casamento. Então, isso traz grandes problemas para dentro do lar. A gente realmente leva muitos problemas. Mesmo após a salvação, a gente ainda comete uma série de erros, mas é importante a gente ter essa noção. Quando a gente não tem essa visão bíblica, a visão de Deus a respeito dos nossos papéis, a gente comete muitos erros. Agora, a ideia de um estudo como esse é exatamente a gente ter a oportunidade de avaliar as nossas vidas e as nossas ações e, quem sabe, fazer mudanças para honrar, glorificar a Deus dentro do seu casamento. Então é bastante comum a gente entrar sem conhecer. E a gente acaba agindo de acordo com o que a gente aprendeu, usa o modelo dos pais, acaba vendo como que os pais faziam e adota esse modelo, ou seguindo um modelo qualquer que a gente acha que é o certo, sem ter uma base. E nós temos uma base, o cristão tem uma base bíblica, então ele pode seguir e deve seguir essa base para que os seus relacionamentos sejam melhores. Eu estou seguro que se a gente, de fato, seguir essas orientações, pelo menos parte delas, a gente vai melhorar muito, não só os relacionamentos dentro dos lares, mas também todos os nossos relacionamentos, até mesmo fora dos lares. A própria ordem da criação de Deus, ela já mostra alguns papéis do marido, como a liderança, como o amor, como que nós deveríamos fazer. A própria criação já dá uma dica para a gente, como nós vimos lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, ele vai mostrar para a gente como nós devemos agir. E eu quero esmiuçar um pouquinho mais isso, usando outras passagens bíblicas para ilustrar isso. Eu falo da criação porque algumas pessoas podem confundir, e é bastante comum haver essa confusão sobre liderança, o que significa a liderança masculina dentro do lar, a liderança espiritual, como ela deve ser, e as pessoas acabam achando que isso é uma ordem para você mandar ou ser o chefe, e não tem nada a ver com isso não tem nenhuma base bíblica. Então, a gente quer esclarecer, falar um pouquinho a respeito disso para nosso entendimento. Nós vamos perceber que a maneira com que um cônjuge trata o outro, hoje, falando especificamente para os homens, a maneira com que o homem, um marido, trata a sua esposa, reflete
a maneira com que ele se relaciona com o próprio Deus. Se nós temos temor a Deus, nós vamos ter um tipo de relacionamento com as nossas esposas. Se o meu objetivo de vida principal não é agradar a Deus sobre todas as coisas, o meu relacionamento com a minha esposa vai ser diferente. E muitos dos problemas que a gente pode observar dentro dos lares vêm de atitudes de homens, às vezes cristãos, que não são tementes a Deus ou que não estão colocando os princípios acima de tudo, não têm o objetivo de agradar a Deus em todas as coisas. Isso reflete no relacionamento com a sua esposa. Igualmente, na semana que vem, a ideia é falar para as esposas, nós vamos observar que também muitas esposas às vezes têm um relacionamento inadequado porque também não tem como objetivo principal agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, com isso, a gente vai iniciar o nosso estudo. Antes, queria citar apenas um versículo, João 15:5, que fala: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós estamos firmados em Cristo, nós podemos dar muitos frutos. Então, como desafio inicial é que cada homem, cada marido, mesmo que você ainda não seja casado, que você pretende se casar um dia, e se você já é casado, que você observe realmente o que nós vamos falar para avaliar o seu comportamento, especialmente em relação à sua esposa. Então, andando aqui, nós temos aí que eu gosto de trazer sempre a base, esse material que eu estou apresentando para vocês, ele foi principalmente extraído do material da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, mas não somente da ABCB, também tem muito de outros materiais e até mesmo da experiência pessoal. Muito bem, o primeiro ponto, nós vamos falar aqui 4 palavras-chave que nós maridos devemos memorizar, para que a gente lembre resumidamente quais são os papéis do marido, quais são os papéis do homem dentro principalmente do relacionamento conjugal. E a primeira palavra que eu peço para vocês anotarem e, se quiserem, de preferência, memorizarem, é conhecer. Então, o primeiro papel do homem é conhecer a sua esposa. E como base, eu quero ler com vocês aí o versículo que se apresenta, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que diz: Vós, ou igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à sua mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja que, frisando principalmente a primeira frase, a primeira sentença, a primeira parte do versículo, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. E aqui eu quero trazer a questão da palavra do conhecer, a importância de conhecer. Essa ordem que a gente está vendo aí, ela requer um estudo e leva tempo. Como eu disse, às vezes a gente entra no relacionamento e não tem noção do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E também, cada vez mais, eu tenho observado que as pessoas não procuram entender, conhecer de fato a outra pessoa. E o conhecer aqui não é apenas dizer, eu conheço a minha mulher, eu sei o que... É conhecer mais profundamente. E como o item A está mostrando, é uma orientação, é uma ordem que requer estudo e que leva tempo e esforço. Então, a gente precisa, para que eu possa agir biblicamente, a gente vai ver as questões do amor, da liderança, os demais pontos, nós precisamos procurar investir tempo e conhecer a outra parte. Conhecer os gostos. Eu estou falando de coisas até práticas de fato. Conhecer as coisas que agradam, as coisas que desagradam a esposa, atitudes nossas que possam desagradá-la e que a gente deve evitar no dia a dia. Até mesmo questões de preferências com relação a alimento, pratos preferidos, a maneira que ela gosta, a maneira que ela não gosta, indo até mesmo para questões de mais intimidade, até como a mulher ela gosta ou que ela não gosta de ser tocada, e evidentemente que todas essas coisas têm que ter o compromisso de você não repetir aquilo, ou de fazer aquilo que está sendo solicitado, de fazer de uma maneira agradável. Então, como ponto inicial, a gente tem que pensar realmente que
eu preciso investir tempo, eu preciso dedicar-me a conhecer a minha esposa. Isso realmente pode demorar um tempo, mas eu tenho que procurar fazer perguntas, investigar de fato, para que eu possa agradá-la acima de tudo. Então, é importante esse primeiro ponto, a letra A, que fala de conhecer a esposa. E ainda nesse mesmo ponto, indo para a letra B, é uma ordem que também inclui estar consciente das fraquezas dela. E aqui é uma coisa que é um pouco delicada, né? Quando fala de fraqueza. A segunda parte do versículo, a segunda frasezinha, fala: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, algumas versões falam como parte mais frágil, mas de certa forma o entendimento é o mesmo. E para que a gente entenda um pouco mais o que significa isso, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, o que não significa. O que não significa vaso mais fraco? O que a Bíblia quer dizer, o que ela não quer dizer com isso? Que significa que a mulher não é mais fraca intelectualmente, que também não é mais fraca espiritualmente e que também não é mais fraca moralmente. Nós já vimos nas lições anteriores, nas verdades básicas, que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Evidentemente, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano, tanto o homem como a mulher, ambos têm a mesma intelectualidade, espiritualidade e a mesma moralidade também. Então, quando a gente está falando, quando a Bíblia fala de coabitar com a esposa, tendo em consideração como vaso mais fraco ou mais frágil, não quer dizer uma inferioridade absolutamente com relação a essas três partes que estão aí. Mas então, vamos andar mais um slide aí. O que significa? O que vaso mais fraco significa de fato? Primeira coisa, que a esposa é normalmente mais sensível emocionalmente. E, de fato, a gente pode observar que a mulher é mais emotiva em relação às coisas. E quando nós estamos nos relacionando dentro do lar, eu preciso entender que eu estou me relacionando com um ser humano que age muitas vezes diferente emocionalmente, que é muito mais emocional, muito mais frágil nessa área do que o próprio homem. Isso não quer dizer inferioridade de maneira nenhuma, apenas que ela é diferente nesse aspecto. Da mesma maneira, como eu coloquei aí no segundo ponto, que ela é mais fraca fisicamente ou mais frágil fisicamente, que significa que ela é evidente que a própria estrutura física do homem, o corpo do homem é muito mais forte do que o corpo da mulher. Isso não quer dizer de maneira nenhuma um demérito, mas o fato é que ela é mais frágil nesse aspecto. E isso deve ser demonstrado nas nossas atitudes. Eu não posso tratar a minha esposa com a mesma brutalidade que trataria um homem, com a mesma, às vezes, falta de sensibilidade. Eu devo ser sensível a isso. E isso vai colaborar no nosso relacionamento. E isso faz parte do conhecer, saber como a outra parte funciona, saber como uma mulher age e reage em relação a diversas situações. Muito comum a gente se deparar com situações onde o marido é insensível em relação a isso e não compreende a importância de determinadas coisas para a esposa. Às vezes a gente pode pensar em questão de datas, em questão de eventos que para nós são insignificantes, mas que para a mulher é extremamente significante. E um dos motivos da gente negligenciar, um dos motivos de ter muitos problemas emocionais, especialmente para as mulheres, é exatamente pela negligência dos homens e a falta de sensibilidade deles. Então, aí, para ajudar nessa explicação, eu trouxe um comentário que está mostrando aí, primeiro do marido exemplar, que é do Stuart Scott, que fala: nós temos que tratar as nossas esposas da mesma forma que faríamos com um vaso delicado e útil. Então, a esposa deve ser tratada, nós devemos tratá-la como algo delicado e não como algo bruto, como o homem é mais bruto. Isso é um ponto extremamente interessante de se observar. E ainda mais um comentário agora de John MacArthur: embora em Cristo seja igual em tudo
a esposa é fisicamente mais frágil e precisa de proteção, provisão e força da parte do marido. Então percebam um segundo comentário que vem na mesma linha, só que ele amplia falando da questão da proteção e da provisão. Um dos objetivos, um dos papéis do homem, que eu não destaquei especificamente aqui com relação à provisão, mas isso faz parte dos papéis do homem. Mas aqui especificamente falando de proteção. E por vezes a gente pensa o que significa essa proteção. E talvez hoje, num mundo que prega muitas vezes o feminismo, pode até falar, não, isso é um absurdo, a mulher não tem necessidade, ela pode se virar sozinha. É claro que pode, ela é capaz, mas nós estamos falando de um relacionamento de entrega, de amor, e o homem ele precisa, de fato, proteger a sua esposa em muitos aspectos. Antigamente eu pensava o seguinte, quando eu falava em proteger a esposa, eu pensava em alguma coisa físico, principalmente físico, ter a necessidade de morrer por ela se for necessário. Não que isso não seja importante. Sim, é extremamente importante. É a nossa parte defender em todos os aspectos. Mas, lendo uma referência, eu até destaquei aqui para vocês, e eu quero para mostrar quanto que isso às vezes se reflete na prática do dia a dia. Às vezes a gente pensa em algo físico, mas talvez a maneira com que a gente tem, a principal ameaça que a sua esposa pode sofrer e que você precisa protegê-la, é com relação ao seu próprio pecado. Olha o que diz essa ilustração aqui, que infelizmente eu não sei quem é o autor. Eu não sei se foi tirado de um livro ou se foi um pastor que escreveu. De fato, eu não sei quem é o autor. Mas ela é extremamente interessante e verdadeira. Olha o que diz. Eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu mesmo, com a minha raiva, com as minhas palavras duras, com as minhas reclamações, as minhas indiferenças, com a minha indiferença, com a frieza e pecados. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar todos os dias para proteger a minha esposa era eu mesmo, como pecador. Essa frase esse texto deve nos fazer pensar. Às vezes a gente pensa em algo tão bruto, tão físico, e de fato, talvez a maneira que a gente deve, talvez não, com certeza, a maneira que a gente deve proteger as nossas esposas dentro do lar, não agindo dessa maneira, não a tratando com raiva, com palavras duras, sendo sensível com relação às reclamações e até mesmo indiferença de todas as maneiras, frieza, que tudo isso pode falar, mas isso acontece dentro dos lares? Sim, acontece. E esse tipo de proteção talvez seja a mais importante que você deva oferecer para sua esposa, se isso acontece dentro do seu lar. Porque isso, de fato, a destrói. Isso leva a ter uma carga elevada sobre ela. Isso faz com que você não a proteja e não a conheça o suficiente. E talvez por palavras que você poderia ter evitado se você investisse mais tempo para conhecê-la melhor. Então, eu fiquei bastante impressionado com essa frase, porque é uma verdade. Às vezes a gente fica imaginando uma situação que pode acontecer, que nunca vai acontecer. Deus queira que nunca aconteça para ninguém, muito menos para você, para mim, que a gente não quer isso. Porém, esse homem que entra dentro do lar todos os dias, que somos nós, a gente pode fazer muito mal para as nossas esposas. E na medida que você entende isso e começa a fazer as mudanças, você passa a protegê-la. Então essa segunda parte é isso. Vamos partir para um outro ponto. Então a primeira palavra que a gente deve lembrar, eu preciso conhecer a minha esposa. Continuando, a segunda palavra, eu preciso honrar a minha esposa. Não somente conhecer, mas honrar a minha esposa. 1 Pedro 3,7, que está mostrando aí no slide, diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Honra a mulher. E o próximo ponto, o ponto A, vai mostrar o seguinte:
Honrar a esposa inclui a ideia de mostrar apreciação, respeito e gratidão do mais alto nível. E isso transferindo para o nosso dia a dia, como eu posso honrar a minha esposa? Sabe, não somente pelo aspecto físico, apreciar a beleza da sua esposa. Eu estou seguro que quando você se casou, quando você estava namorando, no início do relacionamento, para aqueles que são mais velhos, havia uma apreciação nessa parte. E talvez, com o passar do tempo, você deixou de apreciá-la, ou pelo menos demonstrar isso com as suas palavras e com suas atitudes. Então, uma das maneiras de você honrar a sua esposa é apreciá-la até mesmo fisicamente. Com o passar do tempo, as coisas mudam. Por isso que a gente diz, o amor não é uma questão de sentimento, de emoção, e sim de decisão. Porque as coisas mudam, os filhos vêm, às vezes o corpo muda, mas se você começar, ao invés de honrar a sua esposa, apreciando a beleza dela, você começar a apreciar outras mulheres, ou às vezes mulheres que estão mesmo na televisão ou em outro local, isso vai ser uma coisa ofensiva para a sua esposa, não vai honrá-la de maneira nenhuma. Então, como que eu posso honrar minha esposa? Apreciando-a, a beleza dela, a maturidade espiritual dela, a maneira com que ela educa os filhos, a maneira com que ela se porta perante a sociedade, reconhecer os cuidados dela com relação ao lar. Quantas coisas as esposas nos fazem, como, por exemplo, refeições, cuidado com roupa, cuidado com os filhos, arrumação da casa. Não que todas as esposas façam tudo isso e que vocês, maridos, e nós, maridos, não façamos também, não ajudemos, mas precisamos apreciar a quantidade de cuidados que as nossas esposas dispensam para conosco. E o fato da gente deixar de apreciar, a gente vai deixar também de nos aproximarmos dela. A gente precisa apreciar, honrá-la e reconhecer até mesmo a sensibilidade em relação a diversos pontos. As mulheres são mais sensíveis, elas são mais atentas a muitas circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia e às vezes tomam a liberdade, tomam a frente para poder fazer coisas em prol de outras pessoas ou às vezes da gente mesmo, da nossa família. É extremamente importante nós honrarmos quando nós reconhecemos essas práticas e as coisas que ela faz de bom nas nossas vidas. E não somente criticar quando as coisas não saem tão bem assim. Tem um versículo bem tradicional aí, que é Provérbios 31, 28 a 30, que fala sobre a mulher virtuosa. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. É muito bonito a gente ler o versículo, e é maravilhoso de fato. Mas será que a gente está apreciando de fato aspectos espirituais da nossa esposa? Ou apenas destacando outros aspectos físicos e às vezes até depreciando e exaltando outras pessoas? Então é uma questão de honrar a nossa esposa. Isso vai trazer realmente muitas coisas boas para dentro do seu lar. Indo ainda um pouco mais para frente, letra B, honrá-la porque ela compartilha da mesma herança. A segunda a frase do meio aí de 1 Pedro 3,7, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, da graça da vida. Não se trata aspectos de salvação, mas se trata, é uma questão de convivência, é uma questão de relacionamento. Como que nós podemos ter um bom relacionamento, se nós uma boa qualidade de vida, se nós não temos um bom relacionamento? A questão aqui é que, como nós já vimos, marido e mulher se unem numa única carne, física, mental, espiritual, emocional, e deveriam ser em todos os aspectos. E com relação a isso, para que a gente tenha essa harmonia dentro do lar, nós somos co-herdeiros da mesma graça de vida, ou seja, nós temos que prezar pelo bom relacionamento, pelo companheirismo, pela intimidade,
pela mesma mente dentro do lar, e não ter estilos de vida separados e cada um para o seu lado. Eu acho que isso não vai de maneira nenhuma honrar a Deus. Então, como a maneira de honrar a nossa esposa com as nossas atitudes é também compartilhar disso, mesmo porque quando não há essa harmonia dentro do lar, nós vamos perceber que teremos problemas até no aspecto externo. Estamos enfraquecidos em relação a isso. Então, honrar a esposa também vai trazer a ideia de ter essa harmonia dentro do lar, para que a nossa graça de vida não seja apagada. Bom, então nós já vimos duas palavras. Nós precisamos conhecer a nossa esposa, nós precisamos honrar a nossa esposa. Mas vem uma terceira ainda que está na frente aí, que é liderar a esposa. Aí começa a ficar um pouco mais complicada a situação. A liderança do marido não tem relação com a queda. A letra A fala aí, a ordem da criação estabelece a liderança do marido. Algumas pessoas pensam que a submissão, que vai ser tratada na semana que vem, da esposa em relação ao marido, como líder, tem alguma coisa a ver com a questão da queda e do pecado. Mas isso não tem base bíblica. Na verdade, o próprio Deus, ele criou o homem primeiro e ele atribuiu essa função para o homem. Ou seja, a liderança é uma mera deliberação do próprio Deus. Algo que ele criou dessa maneira e assim o fez. E isso não quer dizer de maneira nenhuma vantagem. Não tem nenhuma vantagem em relação a isso. E neste momento eu queria tratar um pouquinho esse ponto para que isso fique bem claro. Aliás, eu costumo brincar às vezes dizendo que a liderança espiritual ela acaba sendo algo até... é uma carga pesada nas costas do homem. Porque se você for obediente à Bíblia e de fato exercer a liderança bíblica, você vai ter um trabalho muito maior e talvez bem diferente do que você faz hoje. Nós vamos perceber que isso significa servir e não ser servido. A base que nós temos aí, como está escrito nesse verso, Deus declarou o marido para ser o líder. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo e é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então percebam que é uma instituição de Deus, não é nada criado pelo homem, absolutamente. Agora, o ponto C, ele vai deixar um pouco mais claro essa questão da liderança. O ponto C fala a visão bíblica da liderança do marido. Mateus capítulo 20, versos 25 e 26, ele diz o que está aí. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. O que está acontecendo aí, para a gente relembrar um pouquinho? Essa passagem de Mateus é aquela passagem onde a mãe de Tiago e João, ela procurou Jesus e pediu um favor para ele. E o favor era que os seus dois filhos, quando no reino de Deus, um ficasse à esquerda, o outro ficasse à direita de Jesus. E, evidentemente, esse pedido da mãe deles, ela queria algo bom para eles, porque a visão que ela tinha do reino era a visão humana, a visão dos homens. E qual era a visão dos homens para o reino? É exatamente a questão que está sendo colocado. Os maiorais, os governadores, os reis, eles exercem poder e mandam nos demais. Então a ideia da mãe era que os filhos exercessem uma posição de destaque. Evidentemente que isso causou uma série de problemas com relação aos demais discípulos e Jesus então os chamou para explicar o que estava acontecendo e para mostrar como deveria ser de fato a liderança. Não com relação à visão gentílica, e sim com relação à visão bíblica. Então, lendo de novo o versículo, ele fala: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. E Jesus já falou no começo do versículo 26, não é assim entre vós. Só por essa declaração já fica claro que a liderança do marido dentro do lar, a liderança bíblica, ela não tem nada a ver em ser maioral, não tem nada a ver com a liderança do mundo.
Então vamos andar um pouquinho mais aí. Está dizendo que a liderança o que ela é então? Ela é uma servidão e sacrifício. Liderança é igual a servidão e sacrifício. A liderança dentro do lar, a visão do homem é que ele vai exercer poder, ele vai abusar, ele pode até negligenciar, como era a visão daquela época. No entanto, dentro do lar, a visão é totalmente diferente. O homem ele tem que procurar. A liderança significa que você vai ser um líder servo, um líder que vai exercer uma servidão sacrificial. E vamos olhar aqui o versículo, a continuidade do versículo. O 26, ele começou falando, não é assim entre vós. Então, palavras de Jesus. Não é assim, não é a maneira do homem, não é a maneira de impor a sua liderança impositiva sobre as demais pessoas. Então, como deve ser a liderança bíblica? E aí ele fala aqui na continuidade. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então a questão da submissão, submeter-se um ao outro, é visto como uma maneira de estar cheio do Espírito Santo. Percebam que na explicação que a gente vê nos versículos 27 e 28, é totalmente o oposto do que a ideia de que tinham de sentar-se um à direita e outro à esquerda para exercer uma posição de destaque. Jesus está explicando, não. Quem quiser se destacar entre vós, e a função de líder foi dada para o marido, no caso do casamento, então se o marido ele tem que ter uma posição de destaque, de liderança, então seja esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, tal como o Filho do Homem. Então percebam que a maneira bíblica, a liderança bíblica, a liderança dentro do lar, a liderança espiritual do marido em relação à esposa tem muito a ver com a questão de servir-se, colocar-se como um servo e não como uma autoridade impositiva na vida da família. Isso se estende também com relação aos filhos. A postura do homem, a postura do marido dentro do lar deve ser uma postura de servo. Isso é a visão bíblica da liderança e não a visão gentílica da liderança. Maridos que estão cheios do Espírito Santo submetem-se à sua esposa como líderes servos. Eles vão muitas vezes se humilhar, se abaixar, para quê? Para elevar o outro, considerar o outro superiores a você mesmo. Essa deve ser a visão. Eles acham maneiras de se submeter e ceder em preferência à outra parte e não simplesmente impor. A liderança significa que você vai à frente da mesma missão, no entanto, você está à frente. A sua esposa vai te apoiar nessa missão, mas você vai se colocar como um líder servo. Como que isso pode se reverter dentro do lar, em atitudes de fato? Aqui tem um quadro que a parte azul é a liderança gentílica e a parte vermelha a liderança bíblica. Coloquei isso para destacar. Então, quando a gente está agindo dentro do lar como um líder gentil, a liderança do mundo, que jeito que eu vou agir? Por exemplo, eu não vou prestar contas. O homem fora do ponto de vista bíblico, ele vai entender que ele não precisa prestar contas para sua esposa. Ele não precisa dizer o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, o que ele vai, como serão as decisões, talvez financeiras. Eu conheço uma pessoa que ele omitia da sua própria esposa toda a questão financeira. Ele fazia contas no seu contra-cheque lá em algarismos romanos, para ela não entender quais eram as contas que eles estavam fazendo. Então percebam que não havia jamais uma questão de liderança servil. Ele estava colocando-se como superior e não tinha desejo nenhum de prestar nenhuma conta para ela.
Agora, olhando pelo lado bíblico, a liderança bíblica, ele congratula-se com a prestação de contas. As decisões são tomadas em conjunto, você vai prestar contas daquilo que você faz, seja com o seu tempo, seja com as decisões, todas elas dentro de casa. A gente pode pensar, eu gosto de materializar as coisas das instruções para que a gente coloque isso como algo prático no dia a dia. Mais um item aí, a linha de baixo. O líder gentil, ele toma decisões sem conselho. O líder bíblico, ele busca conselho antes de decidir. Ele vai buscar na sua esposa a inspiração para que a decisão dele tenha apoio. E, evidentemente, quando é feito sobre um conselho, um consenso dentro do lar, você vai ter a harmonia, mesmo que aquela decisão ela venha a se mostrar errada na frente, houve harmonia, vocês vão estar juntos naquela decisão. Agora, quando a coisa é feita sem um conselho, sem uma prestação de contas, você vai estar sozinho nessa condição. E você não significa que você vai estar se juntando numa única carne com a sua esposa. Você está separado nesse aspecto. Ainda mais uma observação. Espera que os outros o sirvam. O líder gentil, ele espera que os outros o sirvam. Ele vai se colocar como, de fato, uma autoridade que vai ser servida. Agora, o líder bíblico, ele serve os outros. Exatamente, ele vai se colocar como Cristo se colocou diante de nós e diante de todos os seus discípulos, servindo e não sendo servido. Ele veio para servir e não para ser servido. Essa deve ser a ideia do líder dentro do lar. Por isso que eu falo que a carga, às vezes, é grande, porque não significa você exercer uma função de destaque, você tem que exercer uma função de servo. O que mais? Comunicação pecaminosa. O líder gentil, ele não se preocupa com a comunicação. Ele vai falar mentiras, ele vai irar-se, ele não vai ser sensível em relação à sua esposa, como nós vimos, parte mais frágil emocionalmente. O que ele vai... O líder cristão, o líder bíblico, ele já vai se preocupar com uma comunicação bíblica cheia de graça, com controle na maneira de falar. Ele vai buscar realmente agradar a esposa em relação à comunicação. Não somente a esposa, mas também os filhos. Ele não vai ser uma pessoa que vai agir, as suas palavras não vão mostrar brutalidade, raiva, ira. Não, ele vai buscar ser um líder servo, um líder que vai se comunicar amorosamente dentro do seu lar. O que mais? A próxima linha, foco egoísta. O líder gentil, ele vai ter um foco egoísta. O que é melhor para mim? Primeiro ele vai se preocupar com o que agrada a ele, o que traz satisfação para ele. Já o líder gentil não, ele vai se concentrar nos outros, o que é melhor para ela, o que é melhor para os filhos. Ele vai se colocar realmente como uma pessoa serva nesse aspecto. E é bem comum as pessoas se concentrarem em si mesmo. A nossa natureza pecaminosa, o natural, é que a gente busque agradar a gente mesmo. Mas quando você entra dentro de um relacionamento conjugal, como homem, o seu papel é servir a sua esposa, servir os seus filhos, se colocar como um servo. Então você vai buscar primeiro o interesse da outra pessoa. Sabe o nome disso, em outras palavras? Submissão. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque desmistifica um pouco a palavra submissão, que é usada de maneira super pejorativa no nosso dia a dia, e ela sinaliza para algo inferior. E submissão não é de maneira nenhuma, submissão bíblica não é de maneira nenhuma algo inferior. Ela é uma decisão pessoal, uma decisão de amar a Deus sobre todas as coisas e abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Então o marido, a submissão ela está tida na Bíblia, e isso é verdade, a gente vai ver depois, a mulher deve se submeter ao marido como líder espiritual. Sim, é verdade. Agora, quando o marido está liderando a sua esposa de forma servil, um líder servo, e ele coloca os interesses da esposa e dos filhos em primeiro lugar, na frente dos seus próprios interesses, submissão bíblica. Ele está se submetendo em amor à sua esposa. Mais um ponto, o líder gentil ele tem um motivo errado, agradar a si mesmo, e o líder bíblico ele tem um motivo certo, agradar a Deus. Então ele vai procurar agradar a Deus em todas as coisas. Logo de cara a gente falou, a maneira com que o homem
trata a sua esposa, se relaciona com a sua esposa, tem bastante a ver com a maneira com que ele se relaciona com Deus e vice-versa. Fica bem claro isso com relação aqui. Quando eu tenho como objetivo de vida agradar a Deus em todas as coisas, eu vou procurar me comunicar de maneira agradável a Deus, vou abençoar minha esposa. Eu vou procurar agir dentro do meu lar de maneira a agradar a Deus, vou abençoar minha esposa. Eu vou procurar servir em primeiro lugar do que ser servido. Então isso vai ter bastante a ver no meu relacionamento do dia a dia. Ainda mais uma, espera que os outros mudem primeiro. Isso é o líder gentil. As coisas estão erradas de certa forma. No dia que a minha esposa mudar, eu mudo. Enquanto ela não mudar, eu continuo fazendo da mesma forma. Em contrapartida, o líder bíblico, de que maneira ele vai agir? Disposto a mudar primeiro, ele vai dar o exemplo. Não é uma questão de desejo e de vontade, é uma questão de obediência de fato. E que tipo de liderança o líder gentil vai exercer? Uma liderança fraca ou que não tem nenhuma liderança espiritual, uma fraca ou nenhuma liderança espiritual. Já o líder bíblico, ele fornece uma forte liderança espiritual. Ele vai conduzir a família, a esposa, em direção à palavra de Deus, em relação às coisas de Deus, vai fazer com que o estilo de vida dentro do lar, ele seja um estilo de vida bíblico. Então, a terceira palavra que nós vimos aqui, primeira palavra, conhecer. Segunda palavra, honrar. Terceira palavra, liderar a esposa. Mas liderar de maneira bíblica, um líder servo. E a quarta e última palavra que a gente quer destacar aqui é a palavra mais famosa aí com relação aos papéis do homem, amar a esposa. Então, o texto bíblico que está aí, Efésios 5, 25 a 33, aliás, tem 3 versículos aí, o 25, o 28 e o 33, que diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O versículo 28 fala: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então vocês percebam que nessa passagem tem pelo menos, acho que 5 vezes, nesses 3 versículos, 5 vezes instruções para que o homem ame a sua esposa. Então não tem dúvida nenhuma de que o homem deve amar a sua esposa. Agora, há aqui uma questão: o amor bíblico é só o homem que deve prestar para com a sua esposa? Não, amor bíblico é uma ordem para todos. A submissão bíblica é só um papel para a mulher dentro do relacionamento? Também não. Então, aqui, o amor bíblico ele deve ser praticado por ambos os lados, assim como a submissão. Também a mulher respeita o marido como líder, o marido respeita e submete-se à mulher como líder, um líder servo. Isso já foi falado anteriormente. Então, percebam que amar a esposa é copiar a maneira com que Jesus Cristo age e agiu e continua agindo com relação à sua igreja. A gente pode ver nesses versículos que foram vistos sempre: o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. O homem deve ser o líder como Jesus foi o líder e é o líder. E também no versículo 33, assim cada um de vós em particular ame a sua esposa, a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Isso sempre remetendo para a maneira com que Cristo amou a igreja, a maneira com que Cristo se entregou para com a sua igreja e a maneira com que Cristo se entrega até hoje por nós. Então percebam que a quarta palavra, o amor bíblico, o amar a sua esposa, é um papel de destaque para o homem. Isso é um pouco desafiador, mas ele é bíblico e é possível. A primeira subponto aí, letra A, fala: o amor bíblico é uma escolha de dar-se sacrificialmente. Então, o marido ele deve realmente seguir o exemplo de Cristo, como está mostrando aí João 3,16. Ele deu-se por nós, pela sua igreja, e nós devemos dar as nossas próprias vidas, nós devemos amar as nossas esposas de maneira sacrificial. Isso significa que nem sempre a gente está entendendo o que é o sacrificial. Às vezes a gente ama a esposa só quando a gente está com desejo de amar.
Ou a gente confunde o amor por algo emocional, sentimental, e eu não estou com vontade de fazer determinada coisa, então eu não vou fazer. Isso não copia Cristo, não significa um amor sacrificial. E a palavra sacrificial já mostra que você tem que se sacrificar para fazer aquilo, algo que te custa, assim como custou a vida do próprio Cristo pela igreja. Então nós devemos oferecer como sacrifício dentro dos nossos lares, às vezes as nossas próprias vidas, isso não quer dizer fisicamente, mas em matéria de atitudes dentro do seu lar, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que o seu desejo pessoal seja por outro item. É aquela hora que você deve realmente mostrar que você tem o desejo de agradar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama sacrificialmente a sua esposa, às vezes, muitas vezes você vai ter que passar por cima do seu desejo egocêntrico, mas você está fazendo a vontade de Deus. Você está mostrando para você mesmo, evidenciando o seu amor a Deus, se sacrificando, amando sacrificialmente a sua esposa. Deixa eu ver se tem mais um versículo aqui. Tem sim, Gálatas 2:20, que fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavras de Paulo à igreja dos Gálatas, mostrando que ele mudou totalmente a maneira dele viver. Ele diz que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia através dele. A vida dele, as decisões dele eram apenas para agradar a Cristo. Todas aquelas coisas que ele tinha desejo já não importava mais. Cristo vivia através dele, ele vivia através de Cristo. Então é essa maneira que a gente deve realmente pensar. Da mesma maneira como diz aí, Cristo se entregou por mim, nós devemos demonstrar esse amor, refletir esse amor dentro dos nossos lares. É esse tipo de marido, de homem, de líder que a gente tem que demonstrar. Que a gente vai entregar a nós mesmos em favor da nossa família, em favor da nossa esposa, seguindo o exemplo de Cristo, que entregou-se a si mesmo pela própria igreja. O amor de Deus é o amor sobre o qual um bom casamento é construído. Se você quer construir um casamento equilibrado, maduro, harmonioso, você tem que seguir o exemplo de Cristo realmente. Se você procurar seguir os seus próprios desejos egocêntricos, não vai funcionar. Não vai funcionar e vai trazer consequências para dentro do seu lar. O amor de Cristo demonstrado por nós na cruz, como diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou ainda, 1 Coríntios 13:8, o amor é benigno, o amor nunca falha. E é só uma parte dessa passagem de 1 Coríntios 13. Então percebam que nós devemos de fato ter esse tipo de amor, um amor sacrificial, um amor de entrega. Mas ainda mais, indo um pouco mais para frente, o amor bíblico é modelado após o amor de Cristo por nós. Então aí nós temos uma frase, uma passagem específica uma ilustração eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui na transparência ali no slide, mas quem escreveu foi Milton Vincent, que fala: quando minha mente está fixada no Evangelho, tenho estímulo suficiente para mostrar o amor de Deus às pessoas. Então, quando a minha mente está fixada em Deus, quando a gente percebe que eu quero refletir dentro do meu lar aquele amor que Cristo demonstrou pela igreja, amando prioritariamente, então eu vou conseguir transmitir isso para dentro do meu lar. E de que maneira Cristo se entregou? Como que é o modelo? Ele fala aí, primeiro, ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu não tenho que esperar a minha esposa dar o primeiro passo. Se eu quero copiar o amor de Cristo, eu vou amar primeiro. Ele fala mais, o amor de Cristo é maior, João 15,13, ninguém tem maior amor do que este. O amor de Cristo para conosco. E o nosso amor para com o nosso cônjuge deve ser, o amor do homem para com a sua esposa, deve ser exatamente dessa maneira, deve ser copiar o amor de Cristo, deve ser maior. O que mais? Já falamos também, o amor sacrificial, Efésios 5:25, como Cristo também amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Ou seja, amor sacrificial, o nosso amor deve ser
dessa maneira, sacrificial para com as nossas esposas, a despeito de falhas. Eu não vou amar a minha esposa porque ela é falha, ela é pecadora. Romanos 5,8, Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então percebam que Cristo ele não levou em consideração a nossa falha. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então nós devemos refletir isso no amor para com as nossas esposas. Esse deve ser o papel do homem bíblico. E ainda mais, na próxima, aí, a despeito de rejeição, Cristo nos amou mesmo tendo sido rejeitado. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. João, capítulo 1, verso 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus discípulos, mesmo chamando-os de seus amigos. João 15,15 fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fez o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então percebam que ele foi rejeitado até pelos seus discípulos, mesmo ele tendo os amado e os chamado de amigo. Tem mais, ele foi até em última instância rejeitado pelo próprio Pai. Nas últimas palavras de Cristo na cruz, ao ser crucificado, de alguma maneira ele foi rejeitado pelo próprio Pai em função das palavras que ele coloca. Mateus 27:46, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então percebam que não se trata de ter vontade ou da circunstância estar favorável. Cristo nos amou independentemente de qualquer coisa, mesmo diante de falhas, mesmo diante de rejeições que ele recebeu, mesmo assim ele nos amou, ele se entregou por nós, um amor sacrificial. Então, meus amados, nós devemos copiar isso dentro dos nossos lares. E como conclusão, quando nós, como homens, cumprindo os nossos papéis dentro dos nossos lares, a gente decide, de fato, amar os nossos cônjuges, decide cumprir os nossos papéis, que é de conhecer, honrar, liderar e amar a nossa esposa, não que não tenham outros papéis, mas estou falando desses 4 que foram destacados. O que vai acontecer? Primeiro, Deus é glorificado dentro do nosso lar, porque nós vamos refletir a glória dele, nós vamos refletir o amor, aquele mesmo amor que ele demonstrou por nós. Depois, o Evangelho é exibido corretamente. Nós vamos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor como que o Cristo nos amou e como a Trindade se relacionou, e nós vamos estar nos relacionando da mesma forma. O nosso cumprimento desse papel vai facilitar para que o Evangelho seja exibido de maneira correta. E ainda, por fim, vai influenciar a vida de outros, as nossas esposas, os nossos filhos, parentes, a igreja como um todo, ela será impactada pela sua obediência, pela maneira com que você está tratando a sua esposa. A gente pode perceber claramente que quando há a harmonia, o marido tratando a sua esposa de forma adequada dentro dos princípios bíblicos, isso vai transmitir bênção para as pessoas, principalmente para a sua esposa, mas também para as outras pessoas que estão no contexto como um todo. Então, esse era o conteúdo para essa aula de hoje, os papéis do homem. Claro que isso poderia ser falado com muito mais detalhes, mas nós não temos esse tempo aqui e o objetivo também não é estender demais. Na semana que vem nós vamos falar um pouco para as esposas, o papel das mulheres, das esposas. Também destacando alguns aspectos que são importantes para ela dentro do lar, que vai fazer com que todos esses princípios, esses objetivos sejam cumpridos, o Evangelho seja proclamado e também para que haja principalmente harmonia dentro do seu lar. Às vezes a gente enfrenta problemas fruto dos nossos desvios da palavra de Deus. Mas hoje, especificamente falando para os homens, para os maridos, conheça a sua esposa, honre a sua esposa, lidere a sua esposa, ame a sua esposa. Muito obrigado, irmãos, por mais esse tempo. Quero ter uma breve palavra de oração para a gente encerrar essa aula de hoje e já partirmos mais tarde para o nosso culto. Oremos então. Amado Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos ensina, ela nos mostra os caminhos que nós devemos percorrer. Pai, nós somos tão falhos e
e deixamos de obedecer em tantos pontos, mas pedimos que o Teu Santo Espírito nos mostre, nos ensine, nos desafie a olhar para estes pontos que vimos aqui, e não somente olhar, mas principalmente que a gente faça as devidas mudanças e a gente venha experimentar essa nova maneira dentro dos nossos lares, maneiras de se comunicar, maneira de honrar a esposa, também de liderar e de amá-la, de forma que o Senhor seja exaltado, a sua glória seja exaltada dentro dos nossos lares e fora dos nossos lares também. Pai, eu clamo para que o Senhor faça com que essas instruções atinjam o coração de muitos maridos, especialmente da Igreja Batista Esperança, e que famílias sejam fortalecidas, para a honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, um bom dia e um bom culto para vocês na sequência. Até mais tarde.